É isso aí, pessoal. Está começando mais um do seu, do meu, do nosso... Primeiro podcast. Aqui quem vos fala sou eu, Gabriel Binho. E eu sou a Adri. É isso aí, pessoal. Bota a vinheta aí, rato. Brigaram comigo por causa disso. Você tem que falar Adri Monteiro. Adriana Monteiro. Economizando palavras. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Fabiana Dias, especialista em terapia cognitivo-comportamental e carreira, pós-graduanda em neurociências e comportamento pela PUC, atuante em psicologia clínica e transição de carreira. Pois bem, pessoal, hoje estamos aqui com a nossa queridíssima amiga, um prazer, Fabiana Dias, grande psicóloga, amiga, e veio trazer temas importantíssimos. Olha, eu já estou aqui ansioso para saber tudo que você tem para nos falar. E ansiedade é um dos temas aí de hoje, é isso aí, né? pessoal. Mas já vai deixando o like aí, vai curtindo, compartilhando, dá o like, ativa o sininho de notificações, que assim que explodir o vídeo no YouTube, ele já vai recomendar para você, beleza, pessoal? Vamos lá, Fabi. Primeiramente, eu quero falar para vocês da Sorveteria Lamira. Sorveteria Lamira, que tem 2 endereços. No Jardim Santa Teresa, ao lado da Caixa Econômica Federal, ali no Santa Teresa, e outra ali no Vazame, que fica ao lado da lotérica. Gente, é o melhor açaí da região, eu recomendo para vocês. Temos mais patrocinadores, Lê? Temos sim. Temos a Especiale Pizzaria, fica ali no Jardim Leme, e a outra unidade ali na Avenida Ibirama, Pirajussara. Eles fazem entrega, delivery, Tabuão e Itapecerica não, Embu das Artes. É só entrar em contato aí com eles, e tem um ótimo atendimento e uma excelente pizza. Eu especialmente gosto bastante. Vamos ter que compartilhar essa pizza. Com certeza, precisamos. O rato já tá ali, ó. A próxima gravação aí, ó, vamos pedir. Vamos ter pizza. Com certeza. E vamos já presentear a nossa convidada e falar também dessa caneca maravilhosa. Aqui. Ai, gente, que lindo! Essa é do nosso parceiro, a Arte Personalizados, né? Eles fazem personalizados de tudo, assim, né? Adesivo, caneca, camiseta. E aí eles mandaram esse presentinho para os nossos convidados. Adorei! Obrigada, gente. Adorei. Pois bem, Fabi, conte pra gente como que foi, né, nessa época de pandemia. Eu já confesso, Fabi, eu vou dizer pra você que eu preciso muito conversar com você, porque eu sofro de ansiedade, eu sou muito ansioso. E eu acho que na pandemia as pessoas foram ficando mais, né, foram surgindo algumas coisas desse tipo, né. Primeiro nós precisamos, né, tirar um pouquinho desse tabu sobre questões de saúde mental, saúde emocional. Hoje nós falamos muito mais sobre isso, né, e é importante e tem um peso assim estimável entender o quanto isso é importante. Existe a situação da informação, mas existe o conhecimento. Então, o que a gente precisa nesse primeiro momento entender? Se a informação é correta, se vem de uma fonte correta, ou se eu preciso buscar o conhecimento. Porque não há problema algum em sentir ansiedade. Todos nós vamos sentir ansiedade em algum momento da vida. Nós precisamos, em função da nossa fisiologia. O que não é legal é o excesso. Então, para diagnosticar ou falar que uma pessoa tem ansiedade, não é uma única coisa que vai definir. Eu estou com crise de ansiedade. A gente precisa abrir e entender um pouquinho o que é que está acontecendo. Então, está sentindo sintomas? Quanto tempo faz que isso está acontecendo? Está trazendo algum tipo de dano, prejuízo? Então, peraí, alerta vermelho, a gente precisa identificar onde isso começou e ir na causa, ir na raiz. Então, não há problema algum em sentir ansiedade. A ansiedade é normal e faz parte da fisiologia. Agora, o que compõe isso, aí precisa ser
analisado, verificado. Então, exemplo, aquele friozinho na barriga quando vai fazer uma entrevista, né, causa ansiedade, tá tudo certo. Ok, não tem problema, é normal. Agora, estou sentindo sintomas físicos, eu preciso entender por que eu estou sentindo esses sintomas. Né? Então, a ansiedade, assim como o medo, né, assim como outras questões que nós sentimos, faz parte. Agora, com que frequência isso acontece? Então, isso é um sinal que nós precisamos prestar atenção. Se algo que o corpo faz é isso, o tempo inteiro ele dá sinais. E, infelizmente, nessa correria do dia a dia, né, houve esse processo do isolamento social, algo repentino, novo, né, as pessoas não sabiam o que seria, né, o que ia acontecer depois dos 40 dias, porque no primeiro momento era quarentena. Isso, né, se tornou 1 ano, 2, né, agora continua nesse processo ainda de adaptação. Então, esse medo do futuro é o que fez com que as pessoas sentissem, né, esses sintomas fisiológicos. Então, preocupação, insegurança, a somatização disso é o que fez esse boom aí com relação às crises de ansiedade ou, né, sentir a ansiedade com maior frequência. Respondido? Respondido. Calma que temos muito a perguntar. Com certeza. E, Fabi, assim, o tipo de pessoas que te procuram, homem, mulher, crianças, quais são, assim, os mais afetados, né, digamos assim, nessa... Eu digo, vamos falar agora nessa pandemia, dentro dessa pandemia. Uhum. Gente, eu nem me apresentei direito para vocês, né? Sou a Fabiana Dias, né, sou psicóloga clínica. Em alguns momentos eu atuo também em carreira e profissão, né, eu faço parte aí de uma ONG, e nessa ONG eu faço esse voluntariado em carreira e profissão, e agora estou estudando a neurociência, né, dentro da psicologia eu vi uma oportunidade da neurociência que está, né, diretamente ligado à abordagem que eu atuo, então corri para essa área. Então, trazendo aí, né, essa questão de quem mais procura, a mulher, ela tem um cuidado, né, muito maior com relação à sua saúde, num contexto geral. Só que essa figura mudou, né, essa questão de dizer só a mulher está procurando, não. Os homens agora entenderam, né, que é necessário, que é preciso, e agora eles levantam a mão e falam que não estão dando conta. Então, a procura é diversificada, então eu tenho lá homens, também tenho mulheres como adolescentes. O número de adolescentes, isso é fato, aumentou muito a procura, né, pela psicoterapia. Infelizmente, né, com esse processo aí da pandemia, o adulto ele tem uma forma de gastar sua energia ou tô estressado, ele vai buscar, né, uma válvula de escape em algum lugar. A criança e o adolescente é diferente, porque ele não tem uma história, muitas vezes, como um adulto tem. E aí, existe uma certa dificuldade deles conseguirem se expressar, né, eles não conseguem expor as suas emoções, os seus sentimentos. E este fator contribui muito para que eles busquem essa válvula de escape, às vezes numa comida, em algumas questões, né, em mutilação, dependendo do que está acontecendo ali, né, ou às vezes eles tentam se inserir em grupos e aí não se sentem acolhidos no grupo. Então, o número de adolescentes, né, que buscam hoje a psicoterapia porque eles dizem para os pais que não estão bem, aumentou muito. Uma coisa para perguntar, Adri? Pode Eu falar. vou perguntar mais. Pode falar. Muitas questões. Fabi, assim, eu sou pai, né? Eu tenho um casal de filhos. E os meus filhos, eles são totalmente diferentes, né? O menor pro maior, né? O Yuri tem 5 anos e a Ana Lívia tem 8 anos. E o meu filho, ele é um pouco mais espoletinha, né? E eu queria saber se isso é da pessoa mesmo, da personalidade da pessoa, ou é pelo fato da separação, que eu sou separado da mãe deles e tudo mais, se isso influencia muito também. Existe um fator aí, né, tem um
um grande psicanalista chamado Winnicott, né, apesar que não é a linha de abordagem que eu atuo, mas ele fala muito do desenvolvimento humano infantil. E criança é afeto. Você pode dar brinquedo, você pode mostrar objetos, mas a criança é diferente de um adolescente e de um adulto. Então, eles não sabem expressar suas emoções, eles querem o afeto. E quando acontece esse rompimento, eles sentem, porque eles não conseguem compreender o que é a separação de corpos. Ali é meu pai, é a minha mãe. Então, quando não tem um diálogo ali entre os pais para conversar com essa criança, ela vai sentir. Porque o Winnicott, ele fala que para a criança, quando ele se tem um ambiente chamado suficientemente bom, o que é um ambiente suficientemente bom? É aquele ambiente onde a criança tem, né, um lugar para dormir, tem a comida, tem o afeto, ele tem os cuidados considerados básicos que os pais precisam dar para essa criança. Então, ela consegue se desenvolver de uma forma tranquila. Isso não quer dizer que a criança não tenha energia. É diferente, né? A criança, ela precisa gastar energia. Então, algumas vão ser muito mais ativas do que outras. Não necessariamente porque aquela criança é ativa, significa que ela desenvolveu algum tipo de transtorno, como o TDAH, né? Não é assim. Existe um período aí para dar um diagnóstico, né? Para falar, olha, essa criança tem ou não tem um tipo, né, de transtorno. Então, é natural a criança querer gastar energia. Então, o que ela vai fazer? Se ela não está tendo afeto, ela vai tentar chamar a atenção dos pais de alguma forma. Mas o que ela está querendo dizer? Eu estou aqui. Então, o que eu deixo como dica, né, para os pais? Precisa entrar no mapa mental da criança. Você precisa ser criança como ele é ou ela é, né? Ele não tem uma vivência de um adulto. Então, ele não sabe o que é o mundo, ele não vai entender sobre emoção, ele não vai entender que os pais se separaram, qual foi o motivo que se separou, eles não sabem disso. Não tem nem o cognitivo formado ainda, né, para entender coisas desse aspecto. Então, é necessário entrar no mapa mental da criança. Então, se a criança está sentada no chão brincando, senta no chão com a criança e brinca. Porque o brincar, essa parte lúdica, é muito importante. Tem um significado gigantesco, principalmente com aquela figura, né, que a pessoa que é o responsável legal ou que é aquela pessoa que representa, né? Às vezes, a criança não tem tanto afeto com o pai e com a mãe, mas tem com o avô, tem com o tio, tem com a tia. Então, a gente diz que neste aspecto, aquele responsável legal precisa entrar nesse mundo, né? O mundo, ser criança de novo. A mesma coisa o adolescente. Entrar no mundo do adolescente para entender o que é que ele está querendo dizer. Ou seja, qual é a dor que ele está sentindo. Então, para você conseguir identificar se isso está relacionado à questão da separação, você precisa estar ali, ó, próximo. Viver esse mundo de criança e dar afeto. Conforme o tempo vai passando, a criança vai conseguindo entender um pouco mais o que é que está acontecendo. Claro que existem algumas questões, né, que acontece de forma involuntária, que é o que a gente chama de alienação parietal, que quando os pais se separam, né, vem aquela questão de um falar mal do outro, né, de forma involuntária, às vezes tá nervoso, nervosa, e fala. Acontece. Então, a criança, ela não sabe o que está acontecendo. Para ela, o pai é importante e a mãe é importante. Não importa se o pai fez algo de errado ou não, ou se a mãe fez algo de errado ou não. Eles não sabem, eles não têm essa experiência, eles não vão conseguir fazer essa compreensão que o adulto faz. De que, olha, tá vendo? A sua mãe fez isso, o seu pai fez isso. Eles não vão entender. Então, por isso que é importante separar esses papéis. Adulto, adulto, adolescente, adolescente, criança, criança. Entrar nesse mapa mental para conseguir entender o que a criança está dizendo, porque ela não sabe expressar emoção. É a gente que ensina. Na verdade, a gente nasce uma página em branco, né? Sim. As pessoas que estão com a gente que vai ensinando. Olha, isso aqui é um copo, olha, isso aqui é a água, olha, você está sentindo dorzinha aqui. Então, nesse aspecto, esse acompanhamento precisa acontecer dessa forma, né, genuína. Fabi, e assim... Eu posso tirar uma dúvida, Pinho, antes de você perguntar? Você falou sobre a TDAH, né?
E como que... tipo, eu acho que a TDAH tá um pouco na moda também, né? O pessoal falando bastante, mas... Como que, além dessa questão de gastar energia, o que a gente pode observar para poder identificar, tipo, e poder diferenciar isso, se é mesmo um gasto de energia ou alguma coisa que a gente pode começar a identificar para poder saber e poder ter uma análise, alguma coisa assim? Então, geralmente a criança que tem o transtorno de TDAH, ela precisa ela precisa da medicação, ela tem que ter ajuda medicamentosa e ela não consegue parar em hipótese alguma. Tudo que você faz, ela fica agitada, ela vai para lá, ela vai para cá, ela sente raiva com muita facilidade. Então, não é só uma única coisa que se desprende a isso. Então, o transtorno que a gente diz do TDAH é déficit de atenção e hiperatividade. Então, essa criança, ela tem aí uma dificuldade de concentração, porque ela não consegue ficar quieta, ela fica muito agitada. Então, parar, ficar olhando para uma lousa, ou ficar assistindo algum tipo de conteúdo que ela tenha que ficar concentrada, ela não consegue. Então, ela vai sair daquele lugar, a não ser que seja algo que chame muito a atenção. Exemplo, videogame, né? Ou alguma coisa que faça com que aquilo que está passando ali naquele momento consiga prender de fato a atenção e aí ele consegue parar. Mas não é por muito tempo, não é por longas horas. Como exemplo, nós estamos aqui conversando tranquilamente. Se tivesse uma criança ou um adulto aqui com TDAH, ele sentiria um pouco de dificuldade de fazer isso aqui. Ele precisaria estar andando no ambiente, fazendo alguma coisa ali, né, para se movimentar. Então, o TDAH tem necessariamente essa questão de ter que se mover, ter que, tipo, ter esse gasto sim, ou tem alguma outra característica que não entra também nessa parte? Na verdade, é a hiperatividade que faz com que ele não consiga parar. Então, por isso que ele fica indo para lá e para cá. Ele precisa se movimentar. Essa hiperatividade faz com que ele se movimente. Mas existem, né, situações, exemplo, ele entra com uma ajuda medicamentosa, não vou falar o nome do remédio aqui, tá, gente? Apesar, né, de que precisa de receita controlada, não adianta, né, tem que ter lá uma receita que é retida, tem que ter a assinatura e o carimbo do médico, né, que é ele que faz a prescrição da medicação, mas ele é controlado muitas vezes através da medicação. A medicação faz com que ele consiga parar, né? Se ele voltar à agitação, dependendo da situação e do grau, muitas vezes ele precisa ir tomar, às vezes, 3, 4 comprimidos no dia para conseguir ficar centrado ali, né? Não ficar tão agitado. Então, a medicação é um fator que ajuda no sentido dessa hiperatividade, né, para ele conseguir ali se manter um pouco mais tranquilo e até conseguir estudar, né, Tem uma idade correta para esse diagnóstico? Então, os médicos, eles não gostam, eu digo neuropsiquiatra, eles não gostam de dar diagnóstico abaixo dos 13 anos de idade. Por quê? Porque o cérebro ele ainda está em desenvolvimento. E existe uma questão que é o que nós falamos. Às vezes a criança ela está brincando porque ela precisa gastar energia. Ela não é igual ao adulto que sai, vai dar uma volta, grita, né, sabe o que está sentindo. E aí confunde-se isso, né? Às vezes a escola está lá com o aluno e fala, esse aluno tem, né, uma hiperatividade e precisa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E não necessariamente ele tem esse diagnóstico. Então, até os 13 anos de idade, é difícil o profissional querer, né, falar sobre isso. Ele faz o acompanhamento, vamos acompanhar para ver como que é o dia a dia, a rotina. E aí, se o negócio, né, não estiver funcionando, se a criança não estiver funcional, aí sim entra, né, com um diagnóstico um pouco mais cedo. Mas, geralmente é para frente, dos seus 13 anos para frente. Fabi, a mágoa, o rancor, isso é hereditário? Tipo, vem dos meus avós, da minha mãe, isso vem muito do familiar?
Tipo assim, meu avô maltratava minha mãe, aí minha mãe vem e me maltrata, eu vou maltratar meus filhos. Como que faz para quebrar isso, se existe isso? Gente, nós estamos falando sobre saúde mental, tá? Então, todos os temas vão rolar aqui hoje. Fiquem tranquilos. Então, sobre a questão da mágoa. Existe uma situação que a gente chama aí de gênia, genética. 40% é da nossa genética, 60% é algo que a gente pode modificar com o passar do tempo. Existem pessoas que têm uma predisposição para pensamentos negativos, assim como também tem pessoas que têm uma predisposição para desenvolver algum tipo de doença, né? Às vezes tem algum familiar que tem algum tipo, né, foi dado um diagnóstico de alguma doença grave, então você pode ter ou não uma predisposição. O que nós, né, orientamos? Quando você tem uma predisposição a algo, você pode, no meio do caminho, se você fizer um acompanhamento adequado, usar os seus 60% para modificar esse padrão de comportamento, né? Então, se uma pessoa traz uma mágoa, se traz um rancor, e isso vem frequentemente, está acontecendo alguma coisa. Primeiro, essa pessoa precisa entender o que é que está acontecendo comigo, por que eu estou dessa forma, desse jeito. Faz sentido sentir a mágoa, sentir o rancor? Por quê? Porque sou eu quem sinto, não é o outro. Uhum. Mesmo que a pessoa tenha me chateado, mesmo que a pessoa tenha pisado na bola comigo, tem, né, um neurocientista que eu amo de paixão, que é o Pedro Calabrese, e também tem o Karnal, que eles falam muito sobre, né, essa frase, que o veneno só faz mal para quem bebe. Então, eu, quando sinto a raiva, ou sinto a mágoa, ou sinto o rancor, sou eu quem estou sentindo. Por isso que eu preciso prestar atenção como isso nasceu. Se eu permito que isso aconteça, o sofrimento é meu, a dor é minha e não do outro. O outro não vai entender o que está acontecendo, o outro vai seguir a vida. Então, para quebrar um tipo de comportamento como esse, primeiro eu preciso entender a raiz do problema. Se isso acontece, exemplo, com a minha avó e passou para minha mãe, da minha mãe passou para mim, então tem um processo aí que a gente precisa entender de um padrão de comportamento. O que é que foi ensinado na infância para a mãe? O que é que foi ensinado para este filho? Quais são as palavras? Porque as fases elas vão mudando com o passar do tempo, né? Então, preciso entender de onde nasceu, de onde originou-se isso. Dentro da abordagem, né, terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito a questão do presente. Então, tá te causando uma dor aqui no presente? Vamos atuar aqui. Mas, exemplo, outras abordagens como a psicanálise, né, tem a Gestalt, tem várias abordagens que eles entram muito mais a fundo com essa questão do desenvolvimento lá atrás, o desenvolvimento infantil, para entender de onde, né, surgiu tudo isso, o que aconteceu. Não que a cognitivo comportamental não faça isso, faz. Mas em questões onde a pessoa não consegue entender o porquê que ela está sentindo aquilo. Estou com raiva, estou com mágoa, mas eu não sei o porquê, não sei de onde veio isso. Então, aí precisa entrar com um processo investigativo maior, né? Então, você faz um psicodiagnóstico e entra, né, com essa situação de entender um pouco mais a infância, um pouco mais a adolescência, para tentar romper isso. Mas a dica que eu dou é, se eu estou com raiva, se eu estou com rancor, eu primeiro preciso me compreender. Por que que isso nasceu? De onde originou? E por que que eu continuo sentindo isso? Porque precisa levantar a mão e pedir ajuda. Isso desenvolve sintomas, né? A gente está falando aí, né, de sentimentos que não tratados, você tem doenças lá na frente, a médio e longo prazo você desenvolve doenças. Então, se você deixa de olhar para você para olhar para o outro, você está se negligenciando, né? Você está deixando de praticar o autocuidado. E aí você tem grandes probabilidades de desenvolver aí, né, sintomas, às vezes até que não deveriam, por função de uma mágoa, às vezes de um rancor. Então, precisa se conhecer um pouco mais. Se for uma questão negativa, né, porque a gente está falando exatamente de uma palavrinha chamada rancor ou mágoa, isso nasceu de algo.
Então, exemplo, eu briguei com você e aí, em função disso, gerou-se um rancor aqui. Então, nasceu dessa situação, dessa história, um rancor. Então, isso é desta fase, dessa história. Não significa que isso veio lá de trás. Não é da personalidade, né? O que vem de uma personalidade, que é o que a gente chama de identidade e essência, é aquilo que é a predisposição, ou seja, o negativismo. Não significa que o negativismo está ligado ao rancor ou está ligado à mágoa. O negativismo pode estar ligado a qualquer outra situação. Ah, nada dá certo. Ah, eu não presto. E assim sucessivamente, que aí viram pensamentos disfuncionais. Então, a mágoa e o rancor nasceu de algum lugar, né? Agora, essa parte de predisposição à negatividade é uma outra situação, não está diretamente ligado à palavra. Isso aqui. Fabi, a gente abriu uma caixinha de perguntas, eu acho que vamos atender as populações, senão vamos ficar aqui a noite inteira. Você abrir aí a caixinha de novo? Só para entender uma coisa. O Binho falou sobre personalidade. Como existe tipo perfis de personalidades padronizados ou tipo como que você define se é a personalidade de uma pessoa? Na verdade, você não consegue definir uma personalidade sem antes conhecer a história da pessoa. Existem perfis, né? Cada pessoa traz um perfil diferente uma da outra. Então, para você identificar este perfil de personalidade, precisa buscar um pouquinho mais de questões aí, né, de infância, da adolescência, porque 40% você nasce, 60% você modifica. Então, para entender qual é ou não a personalidade, existem alguns critérios. Às vezes a gente precisa usar algum tipo de teste ou algum tipo de formulário, porque você vai responder. Então, você vai falar sobre você. Eu vou te conhecer com o passar do tempo, fazendo as análises, mas quando você coloca ali, né, as informações, você está colocando informações reais, porque aquela situação, o cérebro não diferencia real do imaginário. Então, quando você começa a escrever, nós vamos trazer isso aqui, juntar com as outras informações para conseguir identificar um tipo de perfil que você tenha, né, que talvez você nem imagine que tenha. Então, não é só uma única coisa, a gente une várias informações, por isso que a gente diz que a gente tem que ter um critério muito grande quando fala de profissionais e profissionais, né? Quando você está falando ali de uma psicoterapia, a gente está dizendo de situações em que você usa teste, que você usa, né, questões técnicas que são direcionadas àquilo que a pessoa está buscando. Não que outras áreas não consigam muitas vezes identificar. Exemplo, tem um teste chamado DISC, que as pessoas conseguem jogar lá na internet, tem umas palavrinhas e você puxa um pedacinho da sua personalidade. Eu fiz esse teste para uma empresa. A empresa pediu para fazer esse teste. Eu ia perguntar se esse teste aí ele é válido. Sim. E isso na parte organizacional. Eu fiquei com 40% no C. O DISC, na verdade, é o mais utilizado na organização, né? As organizações, eles utilizam o DISC para conseguir identificar se o profissional, né, é acessível para essa área, se não, como é que vai ser, né? Então, esse aqui não dá para essa área. Eu preciso entender qual área ele vai se encaixar e se eu tenho a vaga. Mas esses perfis que você faz pela internet, você consegue ter pelo menos uma base de como seria. Mas para você saber mais a fundo, aí tem que ir nesse formulário e aí tem que estar com um profissional, não tem jeito. Existe uma idade estabelecida da questão de formação de personalidade? Olha, até os 7 anos essa criança consegue ser modificada. Agora, depois disso, não. Ou não. 30 anos, 50 anos, a pessoa ainda está formando a personalidade dela. Na verdade, a criança com os seus 6 anos de idade, ela está identificando a sua personalidade. Ela está construindo ali a sua história. Então, ela começa a dizer mais ou menos o que ela gosta, ela começa a ter um pouco mais de autonomia sobre as falas.
E aí, com o passar do tempo, né, tem a situação social, que é o que a gente diz, a gente cria vínculos sociais, familiar, né, os relacionamentos, então você vai formando a sua personalidade de acordo com o ambiente, né, com a socialização, com aquele grupo que você formou. Com o passar do tempo, isso vai dificultando. Então, se a pessoa ela não tem essa consciência sobre modificar, que é o que a gente chama aí de mudança de mente, de mindset, né? Se você não tem uma consciência que isso está te prejudicando, quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é. Você fica mais concreto, né, naquele pensamento. Você idealiza ele e é muito mais difícil de você conseguir mudar. Não que não é possível, mas o trabalho é mais extenso, é um trabalho mais longo do que, exemplo, uma criança. A criança você consegue mudar ali, as escolas fazem muito isso, né? Consegue trazer a criança para uma atividade muito mais fácil do que talvez um adulto que fica questionando muito mais. Entendi. Vamos para as perguntas. Bastante gente perguntou aí. Vamos lá. Que Temos temos compartilhar. Deixa eu cortar de novo. Como que é pra você ser psicóloga? Você é psicóloga, né? Isso. Psicóloga clínica. Como que é pra você ser psicóloga? Como que você se sente e por que você escolheu isso? Eu acho que eu já nasci para isso, propriamente dito. Eu comecei, na verdade, atuando, a minha carreira começou, eu fui fazer primeiro administração de empresas, fiquei durante 11 anos no mercado financeiro, e foi através do mercado financeiro que me surgiu essa necessidade de conhecer mais sobre o comportamento humano. E aí eu falei, eu preciso conhecer, né, entender um pouco mais sobre cliente, porque tem alguma coisa aqui que não está conectando. E aí eu fui, né, estudar um pouquinho mais a fundo, vi que a psicologia seria a área, né, que traria muito mais essa visão do que propriamente dito outras áreas. E aí foi quando eu resolvi estudar psicologia e amei, e é o que eu vou levar para o resto da vida, porque eu amo o ser humano e eu acho que todo ser humano tem uma história por detrás, né? Então, quando a gente olha o ser humano, a gente tem que olhar o ser humano, sabendo que ele tem histórias. Então, pode ser que uma história eu não goste, mas não significa que eu não gosto do ser humano. Então, ter esta compreensão é importante. E aí, quando a gente entra nesse processo, a gente sai do culpar, do julgar, e aí a gente entra numa outra situação, uma situação de avaliar no sentido de que, olha, calma aí, preciso entender essa situação, por que que isso aconteceu? Então, eu resolvi ir para a psicologia, de fato, de vez, porque eu me apaixonei e vi que era o que eu sabia fazer de melhor. E tô dando continuidade aí nessa parte, principalmente nessa parte aí, né, cognitiva, que é a parte do cérebro mesmo, porque que muitas vezes a gente age do jeito que age, como o cérebro funciona, principalmente nessa parte de neurotransmissor, né, a dopamina, a serotonina, o quanto isso é importante pra gente. Então, a partir de então, foi quando eu resolvi seguir, né, seguir com a carreira. E o que eu acho engraçado é porque quando você está do lado de cá, você tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, né? Porque qualquer fala que você traz, ela pode ajudar, como não. Então, você tem que ter um cuidado imenso com o tipo de comunicação que você faz aí, né? Tanto em rede social quanto em qualquer outro lugar. Você precisa se observar em questões de comportamento também, mas isso não exime de dizer que eu sou um ser humano como qualquer outro, que eu tenho dor, que eu choro, que eu também, né, passo pelos meus estágios de sofrimento, porque tudo isso faz parte e isso vai acontecer, mesmo estando desse lado de cá. A única dificuldade que se tem é de ter pessoas que param para te ouvir. Então, o que a gente faz? Terapia. Você acha que também melhorou a sua questão psicológica depois que você começou? Muito demais.
né? Quando você começa a entender como o seu cérebro funciona, você começa a adequar o seu modelo de vida. Você tinha um olhar diferente do ser humano antes? Tinha. Porque quando eu trabalhei no mercado financeiro, e hoje nós somos ainda e continuaremos sendo, né, um país capitalista, é natural o consumo desenfreado. Então, as pessoas o tempo inteiro estão mandando informações sobre compra isso, o meu produto é melhor, compra aquilo. E eles trazem muito essa questão, né, do marketing para poder fazer com que as pessoas consumam e eles entram e adentram demais na parte emocional. Então, as pessoas muitas vezes consomem porque elas, né, estão com o emocional ali aflorado. A gente não pensa e depois, né, sente. A gente sente e depois pensa. Então, nesse processo todo aí, né, mercado financeiro, essa loucura toda, você não para entender a necessidade do outro. Eu não olhava o outro, né? Olha, você precisa de um produto X. Não, eu quero bater minha meta. Se você precisa do produto X ou não, não sei, mas eu preciso bater minha meta. Preciso vender. Era muito esse tipo de visão e percepção que se tinha. Por quê? Né, tem que entregar. E não necessariamente o cliente precisava daquele produto. Então, eu não, né, depois que eu comecei a entender melhor sobre o ser humano, peraí, eu estou oferecendo algo que ele não precisa. Eu estou indo, né, em desacordo com aquilo que eu estou acreditando. Então, tá errado. Então, aí eu comecei a entender que não adianta eu oferecer algo para você que você não precisa, porque o mundo tá nesse consumismo, e aí, não, ok. Sim, exatamente, porque você perde um tempão para falar com aquele cliente, para frisar para ele, olha que isso é bom. E não é o que ele quer, porque ele não vai entender, o objetivo dele não é esse, é outro. Ele não vai ficar focado nisso. Então, você fica um tempão e a pessoa às vezes compra por dó. E aí eu falei, não, tá errado. Aí a psicologia me trouxe um outro olhar, uma situação diferente do que era ali no mercado financeiro, com toda certeza. E como que é ter amigos sendo psicóloga? Porque a gente é psicóloga como salvador da pátria, né? Tipo... Eu acho que são duas perguntinhas que sempre fazem. Você tá me analisando? Ou é aquela... Pode. Porque... Não importa, não vai estar quentando. Acho que não. Porque os cachorros param. Tem essas duas questões, né? Tipo, você tá me analisando e aquela coisa, vamos conversar? Como que você lida com isso? Você é casada, Fabi? Não E como sou que casada. Vai ser difícil pra encontrar um namorado, viu, bicho? Porque, meu, cara falou assim, ela tá me analisando. Não pode nem contar uma mentirinha aqui. Eu namorei com um psicólogo e eu achava que a todo momento ele estava me analisando. Então, não é tão difícil, não. É uma questão, né, de difícil colocação, porque as pessoas, elas ficam nessa situação. Você tá me analisando. Ou peraí, o que você acha disso? Que entra naquela situação, né? As pessoas, elas trazem a figura como uma figura que aquilo que fala é uma situação de, olha, ela falou, tá falado, é isso. E eu tenho minha parte pessoal, então eu às vezes também tenho vontade, né, de falar alguma coisa que não tem nada a ver com relação à minha área de trabalho. A gente quer sair, quer conversar, quer extravasar. Então a gente sente uma certa dificuldade por isso, porque quando você está no meio de amigos, as pessoas acham que você está analisando. E aí o fato de você estar ali, eles acharem que você está analisando, você fala, e agora? O que eu falo? Eu não falo? Porque se eu falar, eles vão achar que eu estou analisando. Ou se eu falar alguma coisa que não tem nada a ver, pode ser que é algum tipo de pensamento que está ali, já estava rolando, e vai falar, tá vendo? Você falou que não estava me analisando, mas você estava. Tive a conversa. Eu faço parte, na verdade, do Conselho Regional de Psicologia, só que da área de educação, né? Porque o Conselho Regional de Psicologia, ele tem algumas áreas. Então, a parte que eu faço parte, que eu sou integrante, é da parte educacional, mas nós brigamos, nós vamos atrás de direitos que são
para as escolas, né, para a parte da educação. E aí cada área lá cuida de uma situação diferente. Mas é difícil, exemplo, eu preciso fazer terapia para conversar e colocar para fora aquilo que eu estou sentindo, porque às vezes os meus amigos não conseguem entender. Eles ficam até com medo de falar alguma coisa que não deveria, aconselhar a psicóloga. Eu sou humana também, né? Mas acontece isso. Acontece. As relações ficam um pouquinho complicadas. Fica. Então, para relacionamento... Aquele churrasco em amigos, fala assim, olha, por favor. Então, pessoal, tá aí a dica. Pra você que quer namorar uma psicóloga ou você quer ser amigo de uma psicóloga, não precisa achar que ela tá te analisando. Mesmo que ela esteja. Mas na verdade a gente não está, porque é informal. Você tá ali, você tá brincando, você tá conversando, você tá se divertindo. Então você não vai parar pra ficar pensando sobre isso. Você bebe? Depende. Então, se eu daí, tô se você numa... estiver bebendo, o pessoal, não tô analisando. Como eu vou analisar? Esse diagnóstico não vai ser nem preciso. Eu tô autorizado. Exemplo, se você tá num ambiente familiar, às vezes tá no aniversário, né? Eu não gosto de cerveja, mas exemplo, se tiver uma caipirinha, eu vou consumir a caipirinha. Mas entra na situação de você entender o seu limite. Então, eu consigo identificar isso. Mas, de novo, sou um ser humano, eu vou rir, eu vou chorar, vou brincar, vou falar outras coisas também. Mas isso fora do ambiente. E não é análise. Não é análise. Não é análise, Justamente por essa Você questão. tem TPM? Claro. Não, se ela falasse que não, eu ia falar, ué, gente. privilegiada de Deus. Ela não é um robô, tá? Não, mas é muito louco isso, cara. Mas tem. Quando a gente fala da parte cognitiva, que a gente fala dos neurotransmissores, a gente está falando exatamente de você receber hormônio, neurônio. E isso a gente vai receber, você não vai deixar de receber. Se você está deixando de receber, é porque alguma coisa no cérebro está acontecendo. Talvez a parte neuroquímica do cérebro tá ali comprometido, e aí que precisa entender, investigar. Você não vai precisar entrar com ajuda medicamentosa ou não. Porque é o que eu digo, sentir... às vezes a gente sente sintomas depressivos, a gente fica com humor depressivo, às vezes a gente fica com tédio, é normal, isso vai acontecer. A gente vai ficar feliz o tempo inteiro e precisa até acontecer essas outras coisas para a gente refletir, né, e se desenvolver em outras questões, senão a gente para a vida ali e fica vivendo num mundo que muitas vezes não é real. Então, alguns hormônios, exemplo da TPM, isso não tem jeito, isso acontece. Nossa, a Fabiola é um super-herói, mas todo super-herói tem sua criptonita, né? Exatamente. A análise não faz, mas, tipo assim, você se utiliza de alguma técnica que você conhece, claro, com certeza. Que deve conhecer com certeza. Tipo assim, alguma técnica que você tem pra você já chegar causando uma boa impressão quando você quer causar, entendeu? Tipo assim, para as pessoas gostarem de você. Assim, não tem? Aí você já chega praticando essa técnica. Então, depende. Exemplo, se você está num local como uma festa de aniversário que você não conhece, só conhece uma ou duas pessoas, é natural, né, você se retrair, você ficar introvertido, você precisa conhecer, isso vai acontecer, você vai conhecer um pouco mais o ambiente. Então você vai avaliar, vai ver se você pode ou não, né, com quem você pode ou não falar, com quem ou não você vai brincar. Então isso é uma das coisas que eu costumo fazer, não sei os meus amigos, né, de classe, os meus colegas de classe, né, profissional, mas eu olho, observo o ambiente. Geralmente quando eu chego nos lugares, algumas pessoas, elas já informam quem é que está chegando, então eu acabo que não falando, porque quando eu chego as pessoas já sabem do que se trata. Então, exemplo, você vai num congresso, então aquele congresso já é específico para aquilo, então as pessoas que estão ali já sabem que aquelas pessoas que estão indo para lá são pessoas da área. Então, você não precisa fazer nada, as coisas elas acabam que acontecendo. Mas é comum, quando você está em outros ambientes, o que você faz? Aí você fica, então, né, porque você não sabe como a pessoa vai lidar com isso. Quando é próximo, a gente acaba que falando, sou, né, estou, mas é um pouquinho complicado quando chega nessa
questão, você tá me analisando? Aí você Ou quando a pessoa já quer uma retrai. consulta grátis, né? Tipo, a pessoa descobre que você é psicólogo e começa a contar todos os problemas dela pra você do nada. Sim, acontece. Fala, gente. calma, deixa eu te dar um cartãozinho aqui, ó, você. Acontece. Mas o grande. E como sair dessas situações? Então, o grande processo que acontece hoje no mundo, por isso que a gente tem, né, um número expressivo de pessoas com ansiedade mesmo, algumas com transtorno, né, já com a sua raiz, fobia e assim sucessivamente, é por causa dessas rapidez, né? Eu quero um resultado rápido, eu quero que isso aconteça para ontem. E essa questão de você estar ali no lugar e achar que você vai dar solução para o problema, psicólogo não faz isso. Na verdade, você vai para um local para você refletir e não para você receber conselho. Porque a sua vida real, social, familiar, é sua. Então, quem está desse lado de cá não conhece. Eu conheço a história que você me apresenta. Se é real ou se é fantasia, não sei. Eu conheço e vou falar sobre o que você está me apresentando. Você pode me apresentar um mundo de fantasia. Né? Exemplo, você tem alguns tipos de transtorno que as pessoas elas trazem isso, trazem um mundo fantasioso, mas é uma realidade para aquela pessoa. Então fica um pouco, né, que difícil de, em alguns ambientes, falar sobre, porque eu não conheço a história. Então, às vezes, é necessário falar, olha, eu compreendo a sua dor, não consigo sentir, porque a sua dor é única, mas eu acho que você deveria procurar o profissional. Então, eu já indico, olha, procure um profissional da sua confiança, para você conseguir dispor de mais informações, porque isso que você está trazendo aqui, eu não vou conseguir, né, te auxiliar. Então, procura o profissional, às vezes eu indico, né, costumo indicar bastante, porque a gente não faz isso com amigos, né, não tem como, então a gente precisa indicar. Existe alguma questão, existe a questão ética, né, de não poder, né, atender amigos, Sim. mas além disso, tem outras questões, o que envolve essa questão de não atender amigos, pessoas próximas, familiares? Porque quando você vai falar para uma pessoa que você não conhece, a escuta fica aberta. A pessoa tende a aproveitar melhor o que está sendo ali, né, expressado através do profissional. Então, exemplo, você está ali, você está sentada, você vai parar de fato para ouvir. Quando é um amigo, quando é um parente, às vezes você faz uma colocação, olha, eu sugiro que você faça isso. Você já pensou em talvez ir, né, fazer alguma coisa nesse sentido, talvez fazer isso aqui? Entra o conflito, no sentido de que, poxa, você não está me entendendo. E não se trata de não entender, se trata de ser ali neutro na situação. Então, eu não posso falar, porque o psicólogo ele não vai falar o que você quer ouvir. Ele vai entender o contexto, a realidade que você está trazendo ali no lugar, e ele vai te levar a refletir. Então, algumas vezes, intencionalmente, o psicólogo ele vai fazer algumas provocações. Mas aquela pessoa que está do outro lado, se for um amigo, um parente, não vai entender. E às vezes fica até com raiva. Por isso que não adianta, né, você tentar levar a fala, porque a escuta ela não é exercida pela pessoa que é amigo ou parente. Entendi. Tem uma pergunta que fizeram na caixinha, que é a questão da escolha do profissional. Muitas pessoas, elas tiveram experiências frustradas, né? Eu falo por mim, eu tive uma experiência frustrada com uma psicóloga que ela me acompanhava nas redes sociais, eu chegava lá, tipo, realmente ela dava conselho. Eu falei, eu acho que tá um pouquinho errado isso daqui. Eu acho que eu preciso ir embora. Eu mesmo vou falar que terminou isso daqui. Ela falou das suas fotos, Dri? Não. Não, mas ela fazia alguns comentários, assim, que eu chegava, não é aquela pergunta, e aí, como você se sente? Não, ela mesma falava como eu me sentia. Eu falei, não, legal, né, então tá bom. E uma das perguntas foi relacionada a isso, a escolha do profissional. Como que deve ser a escolha do profissional e como tem que ser a postura do profissional para essa pessoa? Sobre a escolha do profissional,
é o vínculo, não tem jeito. Quando você for para psicoterapia, você vai perceber se você vai criar esse vínculo ou não. É possível na primeira sessão? Não, não dá. Né? Às vezes você tem que ter ali um vínculo de 2, 3 para mais sessões para você conseguir entender se está fazendo sentido ou não para você, né, dar continuidade ou não. O que acontece é que quando a gente cutuca um pouquinho, né, que é o que eu falei, né, essa parte intencional, essa provocação intencional, às vezes a gente não está preparado para ouvir, né, determinadas coisas. E ok, tá tudo bem. Então, se eu não estou preparada para ouvir determinada coisa, aí às vezes engasga, às vezes dói, às vezes machuca, às vezes a gente não quer buscar o profissional de novo. E não significa que aquele profissional não é bom. É que, na verdade, não criou o vínculo ou ele acabou que mexendo em algo que naquele momento o paciente-cliente não estava preparado. Né? Então, como postura do profissional, o que acontece? Por que existe aí uma questão de entrevista, anamnese? É justamente para conseguir identificar alguns pontos que naquele momento é possível falar. Talvez aqui eu possa mexer com essa feridinha. Nesse momento eu sei que ela vai conseguir falar sobre. Mas se eu mexer com essa outra aqui, talvez hoje ela não vá, né? Ela não tem ainda essa consciência de que agora é necessário. Então, às vezes a gente espera um pouquinho mais, vai trazendo, é natural a gente trazer muita questão da psicoeducação, por isso que eu falo a diferença do conhecimento e da informação. Então, a gente traz o conhecimento, porque o conhecimento vai fazer com que você comece a se avaliar, se olhar, né? Como eu tinha respondido sobre a questão do comportamento, o nosso comportamento depois que a gente estuda psicologia muda por quê? Porque eu tenho mais consciência sobre mim. Então, quando eu percebo que o meu emocional vai se posicionar à frente, eu vou respirar fundo, vou usar uma técnica, vou respirar fundo e vou falar, peraí, deixa eu entender aqui se dá ou não para tomar esse tipo de ação. Não que eu não vá, num dado momento, agir de forma emocional. Pode acontecer porque eu sou ser humano. Mas você, de tanto, né, que você está ali no dia a dia fazendo, né, as análises, você acaba aqui ganhando habilidade. Você vai ganhando prática, você vai prestando atenção muito mais na sua comunicação. Então, você percebe se você tem vícios de linguagem. Então, muita coisa a gente vai se desprendendo. Então, para dizer se o profissional vai ser bom ou não, isso tudo depende. Você tem que ir, tem que passar pelo menos, né, umas 2, 3 vezes para ver se cria vínculo. Às vezes não cria, né? Ou tem aquela situação que a pessoa quer um resultado rápido. E aí cabe ao profissional perguntar, né? Olha, qual é a sua expectativa sobre a psicoterapia? O que você espera? Porque através da pergunta você consegue entender se a pessoa precisa de um resultado rápido ou não. Se a pessoa disser, eu preciso de um resultado rápido, a gente fala, então não é a psicoterapia que vai te ajudar. Porque isso é um processo, é desconstrução. Então, pode ser que você precise de um tempo. Por quê? Porque às vezes a gente passa anos fazendo a mesma coisa. Em um mês vai mudar um comportamento de anos? Não dá. Então, acaba que, né, sendo necessário trazer algum tipo de pergunta como essa para avaliar e entender qual é a expectativa do outro sobre a psicoterapia. Aí você consegue saber se a pessoa vai vincular ou não. Fabi, a gente, assim, a saúde mental, né? Como exercitar essa saúde mental? Porque pro corpo, pro físico, vamos numa academia, a gente se alimenta bem, e quando se trata de mente? Eu tô montando um quebra-cabeça agora. Como que faz para exercitar isso, pra gente, eu acho que manter uma saúde mental, né? Quando se trata de saúde mental, a gente, na verdade, traz um conjunto de coisas. A gente fala que, né, a nossa mente ela está ligada ao corpo e o corpo à mente. Né? Então, o pensamento ela vai gerar ali, né, dependendo da abordagem, eu digo nesse caso da abordagem terapia cognitivo-comportamental, ela vai trazer o pensamento que vai gerar uma emoção. Através dessa emoção você tem um comportamento. E o comportamento você tem uma consequência. Então, quando você, né, existe aquela situação que eu falei da predisposição a algo, da genética, se você tem uma predisposição a algo e você consegue com os seus 60% modificar isso, o que é importante? Você compreender que se eu sei que eu posso ter determinada coisa, eu vou tentar ir contra isso, ou seja, eu vou
modificar o meu padrão aqui para que isso lá na frente não me traga algum tipo de prejuízo ou para que eu não, né, repita o mesmo comportamento que eu tive de algum familiar. Então, o que eu preciso primeiro de todo esse processo fazer? Me desenvolver, ou seja, buscar o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento também é importante, eu preciso saber o que eu gosto, o que eu não gosto. Uma coisa é, eu não gosto de cerveja, mas porque eu tô com amigos, eu vou tentar tomar cerveja. É uma outra história. Uhum. Então, a primeira coisa é descobrir quais são as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. Então, a partir do que eu gosto, aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz, eu vou tentar substituir. Então, se eu tenho um gatilho para uma determinada coisa, exemplo, eu tenho o cigarro. O cigarro, ele traz um prazer ali imediato. Né? Você começa a liberar, né, bastante dopamina, então você sente aquela necessidade de bem-estar momentâneo que passa. Então, por isso que muitas vezes você busca essa vontade de prazer constantemente. Mas se o cigarro me dá esse prazer, será que eu não tenho uma outra coisa que também me dá prazer? Eu preciso olhar a minha listinha de coisas. Existe outra coisa a mais. Então, se eu sei que o cigarro a médio e longo prazo é algo que vai trazer algum tipo de dano para a minha saúde física, então eu vou buscar um estímulo de recompensa para substituir esse cigarro que também, né, eu vou entender que eu vou sentir prazer. Então, eu preciso avaliar isso. Então, se eu posso, se eu sei que isso aqui a médio e longo prazo vai me trazer uma consequência negativa, então por que eu não tento trazer um estímulo de recompensa para substituir isso aqui? Então, você vai trazendo o seu consciente, você vai entendendo que, olha, você não vai largar o cigarro de uma única vez. Não é isso que vai acontecer. Mas você está dizendo ali para o teu cérebro que isso aqui você também gosta. Então, você vai mesclando, você vai substituindo, né? E, claro, precisa do esforço. Eu dei o exemplo do cigarro, mas existem outras coisas que outras pessoas também gostam. A gente gosta muito de refrigerante, outros de doce. Cada um traz um estímulo ali que gera um prazer. Então, você precisa ver qual é o outro, que é um pouco, né, ali dentro ou próximo do que você sente prazer, para tentar substituir. Então, isso também faz parte da saúde mental. Exercício físico, a gente libera muita endorfina. Então, o que acontece? Algumas pessoas chamam de dor da alma, né? Aquela dorzinha que incomoda, que é chata, né? Quando você termina um relacionamento, ou quando você está passando por uma fase de luto, que quando você termina um relacionamento também é uma fase de luto, mas está sentindo aquele desconforto, aquela dorzinha, sabe? Aguda. A atividade física, quando você libera endorfina, você está anestesiando aquela dor. Então, ao invés de você ficar, né, é igual o coração, tá pulsando, puf, puf, você vai diminuindo a pulsão. Então, ou seja, não é que você não vai sentir a dor, você vai sentir uma menor frequência. Então, a atividade física ajuda muito, alimentação, de 7 a 9 horas de sono é o mínimo que nós temos que ter. Isso é o mínimo, gente. O mínimo, assim, você tem que ter entre 7 a 9 horas de sono para dizer que você está tendo, né, o sono ideal. Se você dorme menos do que isso, tem que olhar aí porque tá disfuncional. A mesma coisa, tá disfuncional. Então, são de 7 a 9 horas de sono. Se você dormiu 7, dormiu 8, dormiu 9, tá dentro do padrão. Isso é considerado normal. Se você tá exercendo, né, muita atividade, está em excesso, está dormindo 4 horas por dia, está disfuncional, está errado, você vai ter problema no futuro. Então, tem que olhar o sono, a alimentação, são coisas que são básicas, né? A questão da atividade física, às vezes a gente entende a atividade física só como ir para academia. Não, se eu caminhar, não deixa de ser uma atividade física, faz parte também. Agora, é treinar o teu cérebro, porque, de novo, o cérebro não entende real do imaginário. Então, se nós não entendemos isso e mostramos o que é real e o que é imaginário, a gente fica se sabotando o tempo inteiro. Então, por isso que existe a palavrinha aí, procrastinação e a autossabotagem, porque a gente acaba aqui procrastinando, né?
Voltando na questão da ansiedade, né? A pergunta foi, como lidar com a ansiedade? A gente conversou um pouquinho, né, aqui antes da entrevista, você falava sobre a questão as pessoas têm procurado, né, muito mais, né, pesquisado muito mais com relação a isso, né? Então, responde essa pergunta e também dá um panorama com relação a isso, o movimento que as pessoas têm feito de cuidado, né, não só do corpo, mas também da mente, né, que tem mudado de um tempo para cá. Para incluir já nessa parte da cidade, uma dúvida. A dúvida não, né? Sei lá se é uma dúvida. É uma dúvida. Sofrer antecipadamente é ansiedade? Você traz aí uma situação de preocupação por algo que não existe ainda. Então, você está pensando em algo futuro. Futuro está relacionado à ansiedade. Então, não existe ainda. O dia não aconteceu, as coisas não aconteceram. Por que eu estou pensando tanto lá em algo que ainda não existe? Porque o futuro vai se tornar presente. Então, é um dia que ainda não existe. Então, por que eu estou pensando tanto em algo que não existe? Então, a gente, né, traz aí a palavrinha ansiedade ligada a essa questão da preocupação. Estou preocupado, né? Estou pensando em algo, estou preocupado com algo que vai acontecer. E aí, você pode desenvolver aí a ansiedade. Agora, o que a gente precisa entender sobre a ansiedade é que a ansiedade é natural, é normal. Agora, o excesso, não. Eu preciso entender, está comprometendo o meu sono, né? Algumas pessoas, eu estou me alimentando de forma inadequada, comendo muito ou deixando de comer, estou sentindo sintomas físicos, isso são prejuízos. Então, o corpo ele está dando sinal, o corpo ele é muito inteligente, o tempo inteiro ele vai demonstrar alguma coisa. Então, você precisa se atentar a isso. Agora, se eu entrar numa situação de que, daqui a pouco passa, pode passar como pode não passar. Se isso for frequente, aí você vai ter, né, que desenvolver uma situação de ajuda rápida, imediata, que é o que está acontecendo com muita gente. Está passando mal, corre, vai lá para o pronto-socorro, vai tomar, né, medicação intravenal na veia, porque passou mal e quando foi olhar, o médico foi fazer algumas perguntas básicas, falou, olha, você precisa buscar um profissional. Por quê? Porque aí o negócio já aflorou e piorou a situação. Então, a gente, né, conversou um pouquinho, falou até da cantora Nayara, né, que ela trouxe uma postura dentro do Big Brother, falando, né, sobre como ela é na vida real com as pessoas, trazendo aquilo para um outro ambiente com pessoas diferentes, que não são pessoas do convívio social, e ela sentiu uma dificuldade ali. Né, e ela acabou que mostrando o que ela estava sentindo de fato, porque ela é um ser humano. Né, atrás daquela cantora existe uma pessoa que tem vontades, desejos, e que não dá para ser forte o tempo inteiro. E a grande realidade, né, que nós estamos trazendo aí são dos resultados imediatos. Eu preciso ter um resultado imediato e eu preciso ser forte o tempo inteiro. Quem disse que a gente tem que ser forte o tempo inteiro? Por que eu tenho que ser forte o tempo inteiro? Quem disse que homem não chora? Quem disse, né, que a pessoa não pode procurar um profissional como psicólogo, psiquiatra, porque são profissionais que vão, né, atender gente louca? Como assim, gente? Por isso que a gente diz que esse tabu precisa ser quebrado. Porque não existe esse processo de, eu não vou porque eu não tô louco. Né? Nós estamos agora em 2022, onde falamos abertamente sobre diversos assuntos. E falar ainda, trazer uma comunicação como essa, ou comunicação que isso me entristece demais, né? A pessoa quando está com depressão é porque está com alguma coisa ruim. Calma, né? Não é isso. A pessoa que traz algum tipo de transtorno, ou que está passando por uma fase difícil, ela não está porque ela quer, ou porque foi um desejo. O cérebro dela, em algum momento ali, está desregular. Ou seja, a parte neuroquímica, em algum momento, parou de mandar o neurotransmissor que o corpo precisa. E aí, o que acontece? Ela não consegue ter uma rotina adequada como se tinha antes. Por isso que a gente diz, cuidado ao dizer que é frescura, ansiedade, depressão ou qualquer tipo de transtorno. Cuidado, porque isso é grave, né? Uma informação como essa, que muitas vezes, né, as pessoas dizem por aí, só faz com que o quadro da pessoa piore, né, e aí
gera-se outros problemas mais agravantes em cima disso. Então, a ansiedade é normal, gente, isso aí vai acontecer, mas eu preciso olhar os sinais que o meu corpo está dando. Se está frequente, precisa levantar a mão. Eu digo isso muito, né, para as pessoas com quem eu convivo, né? Eu tô com um problema XPTO, você levantou a mão? Não, por quê? Porque eu fiquei com vergonha. Então, você tem 100% do problema no seu colo. Agora, se você divide com alguém, você não tem mais 100% do problema. Então, se você, né, tá com um pensamento ali desorganizado, levanta a mão, porque você pode encontrar alguém que pode te ajudar naquele momento, né? E aí você volta de novo a trazer a sua rotina do dia a dia e trazer um pouco mais de tranquilidade, né? Eu estou com vergonha, mas por que da vergonha? Às vezes a vergonha está fazendo com que você fique disfuncional. As redes sociais têm colaborado para esse quadro de ansiedade, de depressão, de todos esses transtornos? Muitíssimo, muitíssimo, por quê? A rede social, ela traz um mundo que não existe. É muito difícil você encontrar alguém numa rede social postando, né, que brigou com alguém, que chorou, que está passando por uma fase difícil. Agora, né, alguns players ou alguns famosos artistas, eles estão falando um pouco mais. A gente tem o Whindersson, que assumiu, né, o seu quadro depressivo, que explicou, né, que ia dar um tempo com relação à carreira, porque ele não estava bem. Então, tem uma ginasta também, que eu não lembro o nome dela, que comentou que ela não ia participar da Olimpíada, porque ela ia cuidar da saúde mental. São poucos os que encaram a realidade e falam, olha, eu não tô bem, eu vou me cuidar. Se você achou isso legal ou não, eu vou me cuidar. E a rede social, ela traz uma sensação de que tudo aquilo ali você consegue com facilidade, com rapidez, né? Nossa, eu vou conseguir tantos seguidores, é só eu caminhar desse jeito que eu vou conseguir tantos clientes. Não é assim. Isso não só na rede social, mas na vida. Se você não se esforçar para tal coisa e entender o que você está fazendo, estudar para aquilo, você vai ficar ali patinando, que é o que está acontecendo nas redes sociais hoje. Você tem uma enxurrada de informação. Você pega muitos profissionais que ficam fazendo curso disso, curso daquilo, curso de não sei mais o que, curso de formação de não sei o que. Só que não são conteúdos, né, relevantes, conteúdos adequados. E aí faz com que essas pessoas compram esses cursos, elas fazem isso, né, fazem o que o curso está pedindo, não tem o resultado, começa a achar que ele é o problema. Não, peraí, mas o pessoal conseguiu, por que eu não estou conseguindo? Tem alguma coisa errada acontecendo comigo? E na verdade não. Na verdade não é isso. Então por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com rede social. Se você utiliza desse mecanismo, você precisa entender que você está entrando num mundo que você vai levar porrada, que as pessoas vão criticar o seu trabalho, que você vai ser observado, é um Big Brother, com toda certeza, e você vai viver, né, uma enxurrada de emoções. Vai ter dias em que você vai estar muito feliz, mas vai ter dias que você vai ver uma, né, postagem de alguém que você vai se frustrar. E aí é onde você tem que parar, respirar e falar, peraí, né, eu estou me comparando a um mundo que eu não conheço, o mundo do outro. Então, se você quer se comparar, se compare com você do passado, porque a história do outro é diferente da sua. A realidade do outro é diferente da sua. Como é que você quer usar as ferramentas do outro se as suas ferramentas são diferentes? Então, se você quer se desenvolver no mercado, se você quiser, não tem jeito, gente. É todos os dias um pouco, todos os dias um pouquinho, né? Tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que entender que o resultado não é rápido, que você vai errar, o que eu aprendi com isso. É trazer essa consciência, porque frustrar, com toda certeza vai se frustrar. Fabi, assim, tem pessoas que vivem naquele negativismo, naquela coisa de, sabe, nada dá certo e tudo mais. Você chega nessa pessoa e, acorda pra vida, né, Quero distância dessas pessoas. Isso funciona, cara? Não, gente. Você dá um choque de realidade na pessoa. Não, porque
talvez essa pessoa que está passando, né, ou está trazendo muita fala constante, né, de situações negativas, a gente chama isso, né, a pessoa ela está com um pensamento disfuncional. Então, o que acontece? Talvez essa pessoa está deprimida, está entrando para um processo de depressão. Como é que eu vou julgar essa pessoa? Eu não sei o que aconteceu, eu preciso entender o contexto. Se eu entro, né, de uma forma muito agressiva com essa pessoa, eu posso piorar o quadro. Eu preciso entender e compreender, mas o que levou a essa tal situação? Por que você está trazendo frequentemente palavras negativas? Por que você está se vendo dessa forma ou está vendo os outros dessa maneira? Porque talvez a pessoa está com um problema de autoestima, talvez a pessoa aprendeu o tempo inteiro que esse é o modelo de linguagem que tem que ser utilizado. Então, tem que compreender a história. Por isso que eu digo, atrás de todo ser humano tem uma história. Eu preciso compreender isso. Porque se eu chego de uma forma agressiva, eu posso piorar o quadro da pessoa. A pessoa, ao invés de melhorar, ela piora. Então, por isso que na psicoterapia nós trazemos aí técnicas, nós trazemos situações. Exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, tem um treino chamado de habilidade social. Então, você vai treinando essa pessoa dizendo, olha, vamos tentar isso aqui? Ai, não dá certo. Você tentou? Não. Vamos tentar? Aí a gente fala sobre o assunto. Então, nós vamos tentando levar a pessoa por um processo aí diferenciado e não um processo de, né, culpar ou julgar. É isso aí, pessoal. Teve um blackout aqui, mas já voltamos. Já resolveu, né? Subiu lá na escada? Subi. O rato não quis subir, voltei a subir, velho. Alguém tinha que fazer esse trabalho. Eu com o pé meio... Mas consegui subir, cara. Imaginou que ele aprendeu no exército. Táticas militares. Aprendi no exército? Aprende, faz de tudo lá no exército. Ah, entendi. Não sabia disso não, nem eu. Não sabia não. Faz de tudo, faz de tudo. Toma cuidado com esse negócio, faz de tudo no exército. Não de tudo. Olá, amigos aí do exército aí, ó. O companheiro tá falando aqui, ó, que faz de tudo aí no exército. Não, mas isso foi a minha juventude, agora já passou. Era diferente agora. Agora mudou as coisas. Vou perguntar pro rapaz aí. Pessoal, retornamos aqui com a grande Fabiana Dias. Pessoal, não esquece de ativar o sininho, curtir, compartilhar. O que mais, Dei? Ó, tem o Primeiro Notícias, o Instagram do Primeiro Notícias, a gente sempre abre caixinhas de perguntas lá. E tem alguns recortes, então se inscreva lá no canal, segue. Beleza, pessoal? Vamos retornar com a Fabi. Tá bugada. Vamos retomar. E aí? Sobre a síndrome. Isso. Como que é? Burnout. Por que esse nome? Primeiro fala que eu não consegui pronunciar. Depois você falou por que desse nome. Eu vou pesquisar sobre essa palavrinha burnout e eu te explico depois. Maravilha. Mas ela está relacionada, hoje na verdade se tornou, né, uma doença ocupacional do trabalho, porque tá ali, né, junto com a questão do estresse, esgotamento físico e mental, né, nós falamos no comecinho sobre a pandemia, as pessoas estão trabalhando em casa e o trabalho em casa, às vezes você olha, acha que você está trabalhando o adequado e na verdade você está passando do limite, né? Você não faz esse controle. E aí se são uma jornada aí de 8 horas de trabalho dia, 44 semanais, você está fazendo muito mais que isso, porque, né, se perde um pouco com essa dinâmica de casa e trabalho e casa e vai embora. Então, hoje foi considerada, né, uma doença ocupacional por causa de todo o processo que acontece. Então, existem fatores, né, além do esgotamento, mas tem a desmotivação, né, tem aqueles sintomas de humor deprimido que a pessoa, né, tende a ir para uma depressão. Então, precisa prestar atenção nos sinais, a fadiga, né, você percebe como é que a pessoa está ali, se tem ou não contato com outras pessoas, porque aqui nós estamos falando de duas situações. A gente está falando de uma situação onde a pessoa trabalha em casa e aí necessariamente ela só tem os membros da família ou não,
ou no trabalho que você tem um número maior de pessoas. Então, você começa a perceber através desses sinais como é que a pessoa está se comportando, como é que a pessoa, né, na parte emocional, está conseguindo lidar com isso, né, não quer sair. Então, qualquer sinal precisa levantar a mão e pedir ajuda, precisa, né, identificar aí o que é que está acontecendo e falar, não estou dando conta, não tem problema nenhum em dizer isso, e buscar, né, ajuda com o profissional. Fabi, essa questão do ambiente de trabalho virou o ambiente da casa, ou a casa virou o ambiente de trabalho, algumas dicas que as pessoas podem levar para distanciar essa questão trabalho, casa, mesmo que você está ali no mesmo ambiente. O ideal, e eu sugiro, o ambiente em que você escolheu para ser o seu ambiente de trabalho, separe. Então, se você colocou uma mesinha lá na sua sala, arrume essa mesa como se você estivesse no teu trabalho, como se você, né, organizasse da mesma forma que você organizaria dentro de uma instituição do local onde você está. Uhum. Se arrumar como se você estivesse saindo da sua casa, para o teu cérebro entender isso, que você está trabalhando. Né? Evite ficar de pijama, porque se você, né, usa roupas confortáveis, até você entender que você está trabalhando, vai demorar um pouco mais. E aí, esse demorar um pouco mais, você demora de executar as suas atividades, as suas tarefas. E aí é o acúmulo de tarefas, o excesso de tarefas que também está incluso aí dentro desse esgotamento. Uhum. Então, é direcionar, evitar fazer um escritório dentro do quarto, né, porque a probabilidade de você querer ir ali deitar ou não trocar de roupa é muito grande. Uhum. Né? Então, observar a quantidade de tarefas que você está executando no dia. Não significa que você, né, estando em casa, que você tem que dobrar o número de atividades. Não. Se você está na empresa, você se programou para fazer aquela quantidade, por que em casa você vai fazer uma quantidade maior? Então, pega essa tarefa e execute em começo, meio e fim. Se é uma tarefa que dá muito trabalho, então faça primeiro aquelas que são mais fáceis de execução e continua com a tarefa que você colocou no dia para executar. Não pule etapas. Eu vou para as mais fáceis e eu deixo as difíceis por último. Porque vai gerar um retrabalho, né? Você vai ter esgotamento porque você não terminou a atividade e pegou uma outra para fazer. Então, como sugestão, o ideal olha a quantidade de tarefas que você tem. Nós não somos super-heróis. Não é porque você está muitas vezes trabalhando home office que significa que você vai dar conta de tudo. Não. Né, divida, você tem aí 5 dias, 6 dias de trabalho, então divida as tarefas, né, tenta se organizar no seu ambiente, porque a organização também é uma das coisas que são um dos fatores de adoecimento, né, então quando você pega uma pessoa que está depressiva, se você olhar a organização dela, né, está comprometida, então deixe o seu ambiente organizado. Entenda que, por mais que o trabalho é remoto, isso não significa que você não tem que tirar sua 1 hora de almoço ou seus 15 minutos de café. Cumpra a atividade como se você estivesse executando dentro do espaço de trabalho, instituição ou qualquer outro lugar. Entendi. Massa. Bom, pessoal. Tem formas de como que é diagnosticada essa síndrome? E, tipo, o que pode fazer para evitar? O ideal nesse processo de, né, que a gente diz aí, para evitar excessos, né, o excesso de trabalho, o acúmulo de tarefas. Então, se eu tenho no dia 8 horas para trabalhar, dentro dessas 8 horas eu preciso compreender como é que eu vou dividir essas tarefas. Então, exemplo. Se eu tenho uma tarefa que ela é difícil de executar, não adianta eu colocar mais outras sem terminar essa tarefa. Então, eu vou tentar entender o meu processo, como eu funciono sobre isso aqui,
E se eu consigo estender isso para outros dias, por que não? Vou dividir a grande tarefa em micro tarefas e vou executando e vou fazendo isso acontecer para que eu não fique esgotado, né, estressado. E a gente, quando está com estresse, né, absoluto, e o estresse também, né, é uma das causas da síndrome. Então, você tem esgotamento, você tem o estresse, você tem, né, a falta, né, você fica desmotivado, a falta de vontade de fazer as coisas com outras pessoas, né, o humor deprimido, a pessoa fica muito mais tendenciosa a querer se isolar, a entrar em um processo de depressão. Então, esses fatores, eles contribuem para você desenvolver aí ou um estresse pós-traumático ou uma possível síndrome de burnout. Então, como é que eu vou saber se é um estresse pós-traumático ou uma síndrome de burnout? Quando houver uma investigação mais profunda, por isso que precisa buscar o especialista. Preciso compreender mais a fundo quanto tempo faz que você está com esses sintomas de estresse, esgotamento, né, humor depressivo, fadiga. Preciso entender como é que está o seu convívio com as pessoas, se está causando prejuízo ou não. Então, eu vou avaliar um conjunto de coisas para dar uma hipótese e não afirmar com certeza se é algo ou não, né? Até porque o diagnóstico geralmente é o psiquiatra que dá, né? Que é o que a gente chama aí de patologia. Existe um CID ali para aquela doença, então aquela pessoa está com essa patologia. Então a gente, né, vai fazer aí um processo com o paciente-cliente para entender onde tudo começou, como nós podemos evitar situações que levem a pessoa a piorar o quadro, e aí vai fazendo esse manejo, né? Entra aí com a equipe multi. Então, aí entra em contato com o profissional, que aí seria o de psiquiatria, e aí, em conjunto, faz o processo para fazer com que a pessoa consiga ter uma vida mais ativa, né? Que produza aí bem-estar, qualidade de vida. Em alguns casos, dependendo da situação, a pessoa precisa de ajuda medicamentosa. Ah, mas medicação é ruim? Gente, estamos em 2022, né? Medicação, toda medicação tem o seu efeito colateral, mas existem algumas questões e situações, né, que acontece aí dentro de um transtorno, dentro de uma doença, que precisa da ajuda medicamentosa. Então, se você cumpre, né, a rigor aquilo que foi estabelecido pelo profissional, as suas probabilidades de melhora é muito maior do que você quebrar, do que você romper esse ciclo, né? Você precisa tomar 7 dias, tomou 3, você não fez com que, né, o processo ali resolvesse. Na verdade, você só anestesiou. Então, pode ser que aquilo volte de novo. Então, a medicação, ela tem o seu efeito colateral, mas os médicos, eles compreendem o momento que é possível ou não, né, em quanto tempo precisa fazer, né, a gestão dessa medicação. Quando não precisa mais, acontece o desmame. Então, ele vai falar, olha, agora eu vou fazer, é um comprimido, vamos sentar meio. E aí, ele vai fazendo esse processo de desmame conforme, né, a pessoa está conseguindo aí voltar a uma vida ativa. O estresse, ele pode desencadear algumas coisas assim, mental? O estresse também é uma coisa normal, mas tudo que é em excesso é prejudicial. Então, se você está muito estressado, você começa a liberar muito cortisol. O cortisol em excesso também não é bom. Então, você pode desenvolver outras coisas. Então, tudo depende. Por que eu digo depende? Porque eu preciso entender como é que você chegou a este ponto. Você desenvolveu uma raiva, você desenvolveu um estresse através de uma situação, através de algo. Então, eu preciso compreender o porquê que você ficou estressado, por que você, muitas vezes, né, tá com raiva. Porque, às vezes, a sua raiva é sobre algo que não precisava, né? Algo que, se você respirasse fundo ou falasse, não, esse não é o momento de resolver isso aqui. Ou, melhor, eu me planejei, eu me organizei e não deixei para a última hora, então eu não fiquei estressado. Então, o meu estresse faz sentido porque eu deixei tudo para a última hora. Eu atropelei as coisas e fui empurrando com a barriga, então você vai ficar com estresse
muito mais vezes. Então, a consequência disso é de você desenvolver outras coisas. Você tá estressado, você vai ficar com raiva, você vai ficar com o teu humor comprometido, às vezes com mau humor, às vezes você vai acabar aqui, né, brigando com alguém sem necessidade. Então, precisa entender, mas peraí, por que você ficou estressada? Porque eu não me organizei nas minhas atividades, tá tudo bagunçado, mas com que frequência isso acontece? Sempre. Então, tá desajustado aqui, a gente precisa ajustar isso aqui, senão o seu estresse não vai passar. Como sempre, ou tá quase sempre, tem que ajustar. Vamos entender o seu tempo, como é que você está se organizando no seu tempo, quais são as atividades que são urgentes e importantes. É possível delegar? Se é possível delegar, por que você está trazendo para você? Então tem que estudar todo um processo, por isso que a gente diz que depende. Eu preciso compreender os fatores para conseguir trazer uma solução para o problema, senão isso se estende e vai virando outras coisas. É uma loucura, né, tudo isso. Né? Porque assim, às vezes, Fabio, eu acordo assim e falo, meu, sabe aquela... Você acorda meio deprimido, meio cabisbaixo, não quer falar com ninguém, quer ficar na sua. E eu sou muito calado também, né? Eu não sou de falar muito. Eu acho que isso desencadeia muitas coisas, né? Eu acho que tem muitas pessoas assim como eu, né? Humor deprimido acontece com você, acontece comigo, vai acontecer com a Adri, vai acontecer com qualquer pessoa. Eu mal-humorada. Vai acontecer. Em algum momento nós vamos nos sentir assim, cabisbaixo, em algum outro momento eu não estou a fim de levantar da cama. Primeira coisa, eu preciso entender o momento que eu estou. Né? Será que esse momento meu corpo não está dizendo que eu tenho que descansar? Vai dormir, porque vai passar. Talvez é isso que precisa fazer. Dorme, descansa, entenda o sinal que o teu corpo está dando e respeita. Agora, entrar com cobranças, o tempo inteiro se cobrando, o tempo inteiro se questionando, se culpando, mas por que tanto questionamento? Ou o porquê, né, essa palavrinha. Às vezes a gente insiste tanto em querer saber de coisas que nós não controlamos. Eu não consigo controlar as ações do outro, eu não consigo controlar o externo. Então, se eu não consigo, por que eu quero saber sobre isso? Eu tenho controle sobre as minhas ações. Então, às vezes, o que precisa é isso, deitar, descansar e dormir, ou assistir uma série, ouvir uma música, relaxar. Quem falou que você não pode sentar no sofá e colocar as pernas para cima um dia em que você está com o humor deprimido? Não há problema algum. Você pode e deve fazer isso. Isso faz parte do autocuidado. Né? É algo importante, inclusive, a gente se olhar, se observar e entender que o corpo está pedindo para você descansar naquele momento e não ficar nessa pegada maluca que o mundo tá. Bom, pessoal, infelizmente vamos chegando ao fim desse papo gostoso, esse papo maravilhoso. Hoje tivemos de tudo aqui, né? Tivemos momentos de loucura meu. Tivemos o blackout, mas resolvemos, tá bem? Subiu no telhado. Fabio, eu gostaria muito que você passasse o seu Instagram, porque eu vi que você posta muitas coisas bacanas lá nos seus stories, né? E algumas dicas legais lá, né? Pra gente meio que acordar um pouco mais pra cima. Então passa um pouco. Passa o seu Instagram para as pessoas te seguirem e pegar essas dicas lá no seu Instagram. Passo algumas, né, situações, né, como eu disse, às vezes intencionais, umas chamadas intencional, né, que faz parte, às vezes a gente precisa, né, de uma situação como essa. E, gente, fiquem à vontade, tá? O meu Instagram é fabianadias.oficial. Qualquer dúvida que vocês tenham, se quiserem mandar um direct, pode mandar. Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo, gente. Pode ter certeza que eu respondo. Tá? Fiquem à vontade. Então, eu trago muito assunto relacionado à questão mesmo, né, da parte científica, tanto psicológica quanto da neurociência. Então, eu vou trazer algumas questões relacionadas à psicologia, à neurociência, mas também mostro um pedacinho, algumas coisinhas da minha vida para dizer para vocês que eu também sou um ser humano normal, que eu também choro, que eu também vou sorrir, que isso é natural e que tá tudo certo. Fabi, muito obrigada por ter vindo, né, aqui no nosso podcast, por contribuir, né?
Já estamos marcando aqui a próxima. Eu acho que é um assunto onde tem muito a contribuir, né, com as pessoas, né? Então, acho que todo mundo... Mas eu tenho medo de perguntar o pessoal ficar relacionando a mim. Melhor marcar um horário. É aquela história, né? O meu amigo... O meu amigo, eu recebi um amigo... Ele fala assim, Rafael, eu recebi aqui uma mensagem no celular do cachorrinho, eu queria saber isso. Mas muito obrigada pela sua disponibilidade e também de contribuir, de passar também um pouquinho de conhecimento para outras pessoas. Sim, eu agradeço e eu estou à disposição, né, como nós tínhamos conversado, né, no início, existe aí uma situação muito crítica e as pessoas precisam acordar que sim, a ansiedade é hoje, né, um dos temas mais falados do momento, assim como a síndrome de burnout. Então, a gente precisa mesmo falar sobre assuntos como esses. E a pessoa, muitas vezes, sente isso e tem vergonha de assumir que sente por medo de repressão. E não é uma coisa ruim você sentir ou não, ou ter algum tipo de transtorno, né? A gente tem que desmistificar e tirar essa coisa de achar que é pra louco, ou de achar que eu não posso sentir algo. Você pode sentir o que você quiser, né? As emoções, elas são inevitáveis. Agora, o que você vai fazer com elas é uma outra situação. Aí precisa ser, né, identificado o que é que está acontecendo, se está disfuncional, se não, e tentar entrar no eixo de novo. Então, problema, gente, levanta a mão. Primeira coisa, tô com problema, levanta a mão, porque 100% já não fica mais com você, né? E é isso, gratidão aí, né, por vocês estarem abrindo as portas para falar de um assunto tão importante e pertinente, né, como esse, e tem outros mais, é claro, mas eu acho que isso precisa sim ser compartilhado, até porque, né, muitas pessoas morrem por falta, né, de ajuda, ou porque muitas vezes não conseguiram aí buscar ajuda adequada ou uma conversa. Às vezes a única coisa que a pessoa quer fazer é ser ouvida, né? Às vezes ela só quer desabafar e não consegue, né? Então, eu acho que isso aí já é um caminho, uma porta de entrada para outras pessoas entenderem que não tem nada a ver com loucura. Sim, cada um tem um pouquinho de loucura dentro de si, mas que não é algo que você não possa falar, você não possa conversar com outro, partilhar. Se você não tá bem, ok, gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Levanta a mão e peça ajuda. E é isso, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos, viu, Fabi? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, meu? Foi muito importante. Eu agradeço bastante. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E por hoje ficamos por aqui, beleza? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.